Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Canta isso com entendimento. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Obrigado, Senhor. Tu és Jesus, Filho de Deus. Nós te louvamos, nós te reverenciamos, Jesus, por tudo aquilo que você é, por tudo aquilo que você representa para nós. Derramamos o nosso coração diante de você, porque você é digno, você é merecedor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa gratidão. Te reverenciamos, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tua obra consumada na cruz do Calvário. Nós te agradecemos, nós te bendizemos. Aleluia. Aleluia, amados. Que maravilha. Se deixasse a gente iria bem mais. Isso é o coração do adorador. Ele não se apressa em sair da presença do Rei. Amém? Você pode sentar. Obrigado, grupo Louvor. Se houver tempo, eu chamo vocês no final. Ok? Então, graça e paz a todos. Uma boa noite aí. A você que está nos assistindo online. Se tem alguém aqui essa noite que ainda não me conhece, meu nome é Lenildo de Souza, faço parte desta maravilhosa igreja e hoje eu serei o vaso que vos fala. Amém? Eu não sei se você prestou atenção na letra ou no título dessa última música que nós cantamos. Ela fala: Jesus, Filho de Deus. É justamente sobre o que eu vou ministrar essa noite. Fala assim comigo: Jesus, Filho de Deus. Eu venho sendo despertado há alguns dias sobre esse assunto e, óbvio, eu sei que falar acerca de Jesus, falar acerca de Jesus como Filho de Deus, pode soar algo meio assim, evangelístico. Falar sobre Jesus, falar de Jesus como Filho de Deus, num ambiente que só tem crente, como assim? E eu tenho percebido, nossa geração, de uma forma geral, ele tem se distanciado um pouco dessa visão cristocêntrica. Muita coisa sendo falada, muita coisa sendo cantada. Quando a gente analisa muitas músicas nossas, eu vou ser sincero, eu fico procurando Jesus. Eu tive uma experiência nesses dias, eu estava na sala de espera de um consultório médico, e a TV estava mostrando um programa evangélico. Eu sei que nesses ambientes não é comum estar um programa evangélico na TV. Geralmente está um jornal, está algum programa de TV aí qualquer, né, passando algum filme, alguma série, sei lá, algo desse tipo. Alguns programas onde pessoas que se dizem famílias ficam brigando, coisas desse tipo. Mas nesse dia que eu fui, estava passando um programa evangélico. Eu digo: oh, rapaz, é um inédito. E foquei, estava esperando a minha vez de ser chamado.
E comecei a prestar atenção nesse programa, em tudo que estava acontecendo, em tudo que estava sendo dito. E eu comecei a perceber uma coisa. E isso foi a pergunta que eu fiz na hora. Cadê Jesus? Porque esse programa evangélico tinha de tudo. Mas a minha expectativa é, quando é que ele vai começar a falar sobre Jesus? Pasmem, chegou o meu tempo de ser atendido, o médico me chamou e eu fui ser atendido e eu não ouvi falar sobre Jesus no programa evangélico. Isso me lembrou Apocalipse, quando fala da igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3, 20, que Jesus diz assim, é um texto bem conhecido, normalmente a gente utiliza quando a gente vai pregar, ministrar para alguém, evangelizar alguém. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Só que isso é uma carta para uma igreja. Isso é uma carta para uma igreja de Laodiceia. Uma igreja que deixou Jesus do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar na igreja. E esse é o cuidado que nós precisamos ter nesses últimos dias. De começar a nos afastar daquilo que é o centro do Evangelho, Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No meio, entre essas três colunas, está a justiça. Se cumpriu em quem? Em Cristo. Cristo é o centro. Se nós olharmos as Escrituras, em todo o seu panorama, de Gênesis a Apocalipse, o que é a Bíblia? Eu sei. Naturalmente a gente ia dizer, a Bíblia é a palavra de Deus. Ok, está correto. Mas o que é esse compêndio de todos esses livros, 66 livros? A Bíblia é a história da redenção da humanidade na pessoa de Jesus. Não tem outra coisa na Bíblia. Se nós lermos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, eu sei, são muitas histórias, mas, em resumo, é a história da redenção da humanidade, na pessoa de Jesus Cristo. Então não dá para tirar Jesus disso. Não dá para tirar Jesus das nossas músicas. Não dá para tirar Jesus das nossas pregações. Porque Jesus é o centro do Evangelho. Amém? Então hoje, eu vou me propor a evangelizar os crentes. Abre comigo 1 João 2. Nós vamos entender um pouco acerca disso, do que significa Jesus, Filho de Deus. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 18, depois 22. Aqui João está nos instruindo acerca dos últimos dias. Existem inúmeras profecias sobre os últimos dias, não dá para a gente ler todas, são muitas, seja no Antigo Testamento e no Novo, mas João nos traz uma advertência. Ele diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Isso é a instrução de João para nós, naquela época. Ele já estava falando, olha, é a última hora, ok? O anticristo vem, ele foi profetizado. De fato, muitos anticristos já têm se levantado. Tem um, que é o homem da iniquidade, que Daniel fala. Ele há de se manifestar depois do arrebatamento da igreja. Mas, João nos diz, nos últimos dias, muitos anticristos têm se levantado. Não é aquele ainda profetizado por Daniel, mas já tem se levantado nesses últimos dias. Pula para o 22. E ele diz: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é Cristo. Este é o anticristo, que nega o Pai e nega o Filho. Então aqui ele já está nos dando essa instrução. Estamos nos últimos dias, nas últimas horas, e ele está falando que o anticristo,
ele é aquele que nega a paternidade de Deus e a filiação de Jesus Cristo. Na verdade, tem uma religião aí que eles sempre fazem orações constantemente, determinadas horas do dia, eles colocam um tapete, eles se curvam em direção a uma cidade que é sagrada para eles, e eles repetem por 3 vezes: Deus nunca gerou, Deus nunca foi gerado. Deus nunca gerou, Deus nunca foi gerado. Terceira vez, Deus nunca gerou, Deus nunca foi gerado. O que é isso? Negar o Pai e negar o Filho. Isso já está no mundo. Vai mais para frente, 1 João 4. Passa algumas páginas aí. 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Ele diz: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Quem? O anticristo? Não. O espírito do anticristo, que nega o Pai e que nega o Filho, e que nega que Jesus veio em carne. Isso já está no mundo, desde a época de João. Está por aí. E tem se intensificado. 2 João, mais na frente um pouco. 2 João, capítulo 1, do 7 ao 11. Ele complementa tudo isso. Ele diz assim, 2 João 1, 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, é o enganador e o anticristo. Ele diz, tem muitos por aí confessando isso. Ele diz, da mesma forma que esses muitos têm confessado, assim também é o anticristo, é o enganador. 8. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com tanto esforço, mas para receberdes completo galardão. Ele nos traz um alerta, acautelai-vos. 9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina do Pai e do Filho e de que Jesus veio em carne, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. 11. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. Eu sei que no contexto de quando ele escreve essa carta aqui, naquela época, como era a comunicação? Era de casa em casa, não é assim? Lá em Atos mesmo fala acerca da pregação do Evangelho, na expansão do Evangelho naquele início, e que os discípulos iam de casa em casa. Era essa forma. Você só ouvia se alguém fosse na casa. Você só encontravam ouvidos se você fosse na casa de alguém, de fulano. Isso era o contexto da época. Não tinha rede social. Mas hoje, precisa alguém ir na sua casa? Não. É na televisão, é no celular, no tablet. E eu te pergunto, o que é que nós temos deixado entrar em nossas casas? Eu sei, fica quieto, é uma reflexão. Mas o que a gente tem deixado entrar? Eu e Fabiana, nós temos uma preocupação muito grande. Não só naquilo que a gente assiste, mas naquilo que as crianças também assistem. Porque o ataque está muito grande hoje, para tentar pegar elas de todo jeito, porque elas são vulneráveis nesse aspecto de maturidade. Infelizmente tem muitos pais, porque não tem tempo de ficar com as crianças, entregando dispositivos eletrônicos e deixando elas escolherem o que querem assistir. E aí é onde está o risco daquilo que tem entrado em nossos lares, em nossas casas, até para nós mesmos. Quanto tempo nós temos gastado com televisão? Assistindo Eu me pergunto sempre, quando eu quero assistir alguma coisa, no que isso vai me acrescentar? Porque se tem uma coisa que eu odeio, é perder tempo. Eu não quero perder tempo para nada.
Se eu tiver a sensação que eu estou perdendo meu tempo, eu desligo, eu saio, eu mudo. Porque tem uma coisa que fica na nossa mão chamada controle. E nós precisamos ter o controle sobre aquilo, senão aquilo vai ter o controle sobre nós. Amém? Então assim, cuidado, acautelai-vos, é o que ele nos diz. Por quê? Porque o espírito do anticristo já está por aí, já está no mundo, já tem muitos anticristos por aí, porque estamos nos últimos dias. E eu não sei você, eu não quero ser cúmplice dessas coisas, permitindo que chegue na minha casa, porque está por aí. Mas o problema é quando começa a nos influenciar. E isso começa de alguma forma a nos tirar daquilo que é o centro do Evangelho, Jesus Cristo. Certa vez, minha menina mais nova, Lívia, chegou para mim e começou a fazer umas perguntas bem curiosas. Papai, e se Cristo não existiu? E se Ele realmente não veio ao mundo? E se Ele realmente não é o Filho de Deus? Eu disse, vixe, de onde essa menina tirou essa coisa, isso aí tudo? Eu disse, onde é que você ouviu isso? Ela disse, não, eu só estou querendo saber. E lá vai eu, tendo que explicar a uma criança de, na época, 7, 8 anos, ela está com 9 hoje, tentar explicar no nível dela, todos esses questionamentos da cabeça dela, que eu não sei de onde ela tirou. Mas não é interessante? Tanta coisa para perguntar, mas veio perguntar justamente acerca de Jesus. Se Jesus é Filho de Deus, se Ele realmente veio para o mundo. Coisa curiosa. Então assim, a gente precisa ter muito cuidado. E foi trabalhoso para tentar explicar a ela no nível dela. E eu vou ser sincero, esses professores de departamento infantil, tios e tias, vocês são guerreiros. Para pregar a palavra para as crianças no nível delas, porque não é fácil. Não é fácil pregar para adulto, há o que dizer para a criança. Mas eles estão lá sempre, todos os dias, colocando a palavra, lançando as sementes no coração delas, para que elas nunca se desviem, porque a dúvida vem. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, a dúvida também. Porque a dúvida, gente, é uma fé ao contrário. Na informática a gente chama de engenharia reversa. A dúvida é a fé ao contrário. É você descrer em alguma coisa. Isso é a dúvida. Ok? Só um alerta mesmo acerca disso. Então, o que é que João nos instrui nesses últimos dias? O que é que está acontecendo no mundo? É um espírito de negação de Deus como Pai e de Jesus como Filho. Estão negando, na verdade, a divindade de Jesus Cristo. Eu sei que algumas religiões até acreditam que Jesus existiu. Algumas pessoas até dizem, ele existiu. Mas ele existiu como profeta. Ele existiu como qualquer um outro homem na história que influenciou a humanidade. Ele foi só uma grande mente. Ele foi só mais um espírito aperfeiçoado. Eu já ouvi essa expressão aí, de um colega meu. Só mais um espírito aperfeiçoado. Mas quem é Jesus de fato? Pelas Escrituras. E nós vemos lá em Êxodo 23, vou só citar, no Decálogo, quando Deus aparece para Moisés e começa a dar os 10 testamentos para ele, e ele diz assim, não terá outros deuses além de mim. Então ele nos dá uma instrução que existem vários deuses, mas ele diz, não terá outros deuses além de mim. Então Deus, Ele é o único Deus. Porque eu assisti esses dias aí um documentário sobre a história das religiões. Muito bem feito o documentário, bem produzido. O ator que estava apresentando, inclusive, é um ator de Hollywood, muito interessante. E mostrava várias religiões, a história de todas elas, as doutrinas de todas essas religiões. Mas o que é interessante é que ao final do documentário, né, eles tentaram conduzir de uma forma para dizer assim, não importa a religião, todas elas conduzem a Deus. Não importa o que você adora, não importa o que você crê, o que importa é que estão buscando a Deus. Será? Porque quando a gente assiste algo muito bem feito, é muito convincente. E esse é o cuidado que precisamos ter. Porque
Primeiro que Deus diz, só existe Ele. Existem muitos deuses, mas Ele é o único Deus verdadeiro. Ele vem se apresentando para nós desde o Antigo Testamento dessa forma, por meio do povo escolhido e nos últimos dias, por meio do Filho, como fala lá em Hebreus. E Jesus confirma isso lá em Mateus 4, se você quiser abrir comigo, Mateus 4:10. Mateus 4 fala acerca de Jesus, depois que ele foi batizado por João, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e diz que ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, e ao final desses dias, não quer dizer que o diabo só se apresentou para ele ao final desses dias, quer dizer que só foram registradas essas 3 tentações aqui. E aí são 3 tentações, né, que o diabo oferece ali para Jesus, e na última delas, o diabo diz assim para ele, olha, coloca ele no lugar alto e diz assim, todos esses reinos do mundo, todos esses reinos, governos, eu te dou, se prostrado me adorares. Olha a sugestão do diabo. E Jesus sabia que ele vinha, Jesus sabia que ele iria sofrer, que ele iria morrer, ele iria derramar o seu sangue, ser crucificado, tudo isso estava profetizado. Aí o diabo tenta encontrar um caminho, dizendo assim, rapaz, é o governo que você quer, que eu recebi por direito lá no início, no Éden, quando o homem me entregou? Se prostrado me adorares. Aí Jesus responde aqui em Mateus 4:10. Então Jesus lhes ordenou, retira-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Não é interessante essa relação que ele faz aqui, de adoração, prostração, porque é o que o diabo oferece para ele, se prostrado me adorares, e aqui Jesus fala, somente a Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Então isso já começa a falar de alguma forma, como é que tem que ser os nossos cultos. Como é que tem que ser os nossos cultos? Com adoração e com prostração. Porque qualquer coisa diferente disso é uma palestra. A gente só está passando tempo, é um clube. Isso fala muito sobre o nosso culto. Será que o nosso culto a Deus tem adoração e prostração? Só para que você reflita um pouco. Amém? Vamos mais. Abre comigo Jó 1, 9 e 10. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 9 e 10. Tem um suposto diálogo aqui entre Satanás e Deus. O livro de Jó, ele não é fácil de compreensão, e tem muita doutrina errada firmada em cima desse livro de Jó. Óbvio que não tem tempo de esclarecer todo ele. E Deus fala para o diabo, viste o meu servo Jó, homem temente, a mim fiel, que se desvia do mal. Aí o diabo faz uma pergunta interessante, é interessante. Jó 1:9 diz assim, será que Jó, estou lendo na NVI, tá? Só para esclarecer um pouquinho mais. Será que Jó não tem razões para te temer? Esse é o questionamento do diabo para Deus. Respondeu Satanás. O 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados sobre toda a terra. Jó, protegido por Deus, abençoado por Deus e próspero. Isso era tudo que envolvia a humanidade lá no Éden. E entenda, Jó é a representação da humanidade. Deus é a representação do justo juiz e Satanás sempre foi o acusador. Então, não é que o diabo fica chegando para Deus direto dizendo assim, Deus, deixa eu mexer na vida dele agora, deixa eu bagunçar a vida dele, deixa eu trazer calamidade sobre a vida dela. Não, gente. Isso aqui está representando, Jó está representando a humanidade, que tinha proteção de Deus. A família era abençoada, tudo abençoado. Isso era o plano original de Deus. Os rebanhos espalhados, tudo que ele fazia era abençoado.
E a gente sabe que, na continuidade, né, o diabo diz: se você tirar isso tudo aí, será que ele te adora? E não é que o diabo estava pedindo a Deus licença para mexer na vida de Jó. Entenda, o diabo estava diante do justo juiz, requerendo o que lhe era de direito. E as calamidades que vieram sobre a vida de Jó, são as calamidades que vieram sobre a humanidade. Por quê? Porque o homem pecou, o homem se aliou à rebelião de Satanás. Então o que é que Deus diz? Pode tocar em tudo que ele tem, você só não vai tocar na vida dele. Isso foi o que Deus deixou como sentença ali. Você pode tocar em tudo que Jó tem, na vida dele você não toca. E aí nós sabemos que toda calamidade veio sobre a vida de Jó, assim como toda calamidade vem sobre toda a humanidade caída. Isso é o justo juiz entregando aquilo que é de direito. Não é que Deus estava concordando com isso, mas como justo juiz, ele concedeu. Por isso que o Satanás fala para Jesus: todos os reinos desse mundo, os governos desse mundo aí, que a mim me foi dado. Está fazendo relação com isso. E assim, essa pergunta de Satanás é interessante porque é como se Satanás estivesse dizendo assim para Deus: Jó te adora, Jó te teme, de fato, de forma espontânea, ou porque ele tem interesse nas suas bênçãos? Isso diz muito sobre o nosso culto. A gente está vindo para o culto, e a gente tem cultuado a Deus, por livre e espontânea vontade, porque Ele é digno e merecedor, ou porque estamos interessados nas bênçãos de Deus? Porque a gente sabe que Ele é abençoador, Ele prometeu isso, a gente sabe que Ele é galardoador. Então isso já começa a localizar o nosso coração, de fato, como tem sido os nossos cultos. Se é por Deus, se é pelo Deus das bênçãos, ou se estamos aqui pelas bênçãos de Deus. Hashtag fica a dica. E quando as calamidades vêm sobre Jó, a gente vê que ele não cede, ele sofre, ele pede até a morte, mas ele não cede. Da boca dele não sai absolutamente nada contra Deus. E nós vemos lá em Abacuque 3, 17, 18, né? Bem famoso isso, tem até música relacionada a isso. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Se você fizer a relação, é tudo que Jó tinha. Aqui em Abacuque, ainda que tudo isso vá-se embora, todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, mesmo diante de toda calamidade, mesmo diante de toda dificuldade, todavia me alegrarei no Senhor. Essa é a resposta na cara de Satanás. Agora, óbvio, os judeus, né, a gente vê que eles negavam também a divindade de Jesus, lá no início. Isso não é novidade para esse tempo não, desde a época que Jesus estava aqui, os judeus já negavam a divindade dele. Vai comigo lá para João 10, 32 e 33. João 10, 32 e 33, diz assim: disse-lhes Jesus, falando para os judeus, que eles estavam com pedras para apedrejar Jesus: tenho-vos mostrado muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? 33, responderam os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aonde que Jesus se faz Deus a si mesmo? Por causa de algumas afirmações que Jesus fazia. Por exemplo, se você voltar algumas páginas aí, João 8, 56 ao 58, Jesus diz algo que impacta os judeus. João 8, 56, diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão?
Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso irritava os judeus, porque eles entendiam o que significava essa frase, eu sou. Vai comigo lá para Êxodo. Quando de fato eu sou se revelou. Êxodo capítulo 3, versículo 2. Diz: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. No 10, pulando para o 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó. Isso é a ordem de Deus para Moisés. Para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Isso é uma ordem chamada para que ele liberte o povo do Egito. 13, pulando para o 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Qual o nome desse Deus? Que lhes direi? 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, os judeus sabiam o que significava Jesus dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Por isso que os judeus dizem, isso é blasfêmia, você está se comparando a Deus. E queriam matá-lo por causa disso. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que ele olha e vê chamas, e vê uma sarça em volta dessas chamas, e ele vê que essa sarça não se consome. O natural, e quando a gente vê o noticiário, a gente vê muitas queimadas por aí, seja no Brasil ou fora. Os Estados Unidos mesmo está passando por uma forte queimada aí. Mansões estão sendo destruídas lá nos Estados Unidos por causa de queimadas. E a gente sabe que o poder do fogo, ele é grande. E quando uma floresta, um lugar desse começa a pegar fogo, ele varre rapidamente, ele consome isso rapidamente. Mas Moisés olha uma sarça em volta de chamas de fogo e não se consome. Por quê? Porque naquela sarça existia alguém entre a sarça e o poder do fogo. A Bíblia fala, o anjo do Senhor. Preste atenção, sempre que você lê no Antigo Testamento e você ouvir, ou você lê essa frase, o anjo do Senhor, tá? É bem característico isso. Os estudiosos falam que existem várias aparições de Jesus, ainda não como Filho de Deus, o ungido, nascido de mulher, mas existem várias interações dele com a humanidade já no Antigo Testamento. Sempre que tem esse termo anjo do Senhor, e quando o anjo do Senhor fala em primeira pessoa, como foi o caso aqui com Moisés. Então, tinha alguém entre aquela sarça, que deveria ter sido consumida pelo poder do fogo. Tinha alguém segurando o poder do fogo, para que a sarça não fosse consumida. Tem outro episódio na Bíblia, lá em Daniel, que fala acerca da fornalha. Envolve fogo também. Alguns jovens não se dobraram à estátua de Nabucodonosor. E ele dá a ordem, vai se dobrar não? Então a gente vai lançar vocês dentro dessa fornalha. Ele manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. E ele manda os seus soldados jogarem aqueles 3 jovens nessa fornalha. E a Bíblia fala que quando os soldados se aproximam da fornalha para jogar aqueles 3 jovens, os soldados são consumidos. E os jovens são lançados atados dentro da fornalha. E lá em Daniel 3, capítulo 24, fala o resultado disso. Daniel 3, 24. Então, o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. 25. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos. 3 homens atados foram lançados, e ele estava vendo 4 homens soltos, e andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses.
Então, mais uma vez, nós vemos o poder do fogo que consumiu os soldados que estavam lançando esses jovens. Mas existia alguém entre o poder do fogo e aqueles jovens dentro da fornalha, que não permitiu que aqueles jovens fossem consumidos. Então nós vemos dois elementos relacionados à criação aqui. Nós vemos a natureza na sarça e nós vemos aqueles 3 homens na fornalha sendo salvos por um interventor, por alguém que se colocou no meio para que não fosse consumido, anulando o poder do fogo. E nós sabemos que fogo na Bíblia, ele se refere a 3 aspectos. Ele se refere a juízo, purificação ou fervor. A maior quantidade das vezes que fogo é mencionado na palavra de Deus está relacionado a juízo, mas também tem outras quantidades relacionadas a purificação e outras relacionadas a fervor. Mas eu vou pegar esse aspecto do juízo aqui, porque a gente precisa entender algo. Nós temos um Deus que ele é Pai, mas ele também é juiz. Amém? Ele tem essa, não é que ele tem uma dupla personalidade, mas isso faz parte da natureza dele. Ao tempo que ele é Pai, ele também é juiz. Então, como é essa relação aí entre pai e juiz? Como é que a gente entra nesse meio aí, na verdade? De Deus como pai e juiz. Lá em Gênesis 18, 25, fala acerca de Abraão intercedendo pelo seu sobrinho Ló, sua família, lá em Sodoma e Gomorra, porque Deus falou que ia trazer juízo sobre aquele lugar. E Abraão fica perguntando a Deus, se lá tiver 50 justos, o Senhor destrói? Deus diz, não, eu não destruo a cidade por causa dos 50 justos. Abraão diz, deixa eu insistir na pergunta, se tiver 40, não. Se tiver 30, não. E ele vai baixando. E em todas as vezes que ele pergunta, Deus diz, se houver um justo, eu não destruo. Se houver um justo, eu não destruo. Vamos lá. Deus disse que não destruiria por causa do justo. Aí eu te pergunto, quem foi o justo que morreu por cada um de nós? Quem foi o justo que se colocou no nosso lugar? Quem foi o justo que interviu no nosso lugar, já que toda a humanidade estava caminhando para o inferno? Porque a Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, não foi para nós, originalmente. Porém, nós nos aliamos à rebelião de Satanás. Então, o juízo de Deus sobre o mal agora atinge a humanidade. Então, era necessário que alguém se colocasse entre nós e o poder do fogo de Deus. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado é justo. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. E aí nós começamos a encontrar quem é aquele que estava se colocando entre o poder do fogo e o livramento. Gálatas 4, 6 a 7. Gálatas 4, 6 e 7 diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Então aqui, Paulo já está falando que nós saímos da condição de escravo para a condição de filhos. A Bíblia diz que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E existe uma instrução para nós. Em Hebreus 12, 28, diz, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. 29, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui está revelando que Deus, apesar de Pai, Ele é juiz. Por isso que Ele diz, nós que recebemos um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual fomos alcançados.
Retenha. Porque, apesar de termos recebido do Pai, por meio de Jesus Cristo, um reino inabalável, o nosso Deus, não se esqueça, Ele é fogo consumidor. Ele não deixou de ser juiz. Por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor se cumpriram em Jesus Cristo. Ele é a causa para que não sejamos destruídos. Amém, gente? Aí lá em Apocalipse, eu já estou começando a me direcionar para o final. Apocalipse 4, 10 e 11. Fala um pouco acerca dessa relação entre a criação, entre a redenção e a adoração. Apocalipse 4, 10 a 11 diz assim: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. É interessante isso. Os 24 anciãos que representam a adoração contínua no céu, e diz que eles lançavam as suas coroas, seus títulos, aos pés daquele que estava sentado no trono. Por quê? Porque aquele que está sentado no trono é digno, porque criou todas as coisas. Dignidade por causa da criação. Tem uma música que diz, né? E os anjos cantam, santo, toda a criação canta santo. Vou arriscar cantar aqui não, mas é uma música conhecida nossa. Porque nós sabemos que tem um salmo que diz assim: toda a criação de Deus, tudo aquilo que foi criado para revelar quem Deus é. Foi para a glória e para o louvor dele. Não há palavras, não há nenhuma voz, mas a criação clama, a voz ecoa por todo mundo, olhando para a criação. É por isso que em Romanos 1,18 diz: a ira de Deus, lembra Deus como juiz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus não está brincando de esconde-esconde. Deus sempre se manifestou ao homem diante de toda a história da humanidade, de diversas formas, por diversas alianças, Deus sempre tentando se revelar ao homem. 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Não o glorificaram e nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, ninguém vai para o inferno porque negou Jesus. Óbvio, a gente sabe que Jesus disse: aquele que me negar na terra, eu negarei nos céus. A gente sabe disso. Tem pessoas que vão ter essa oportunidade por meio da pregação do Evangelho. Está diante de alguém pregando o Evangelho, falou de Jesus, negou, já era. Teve a oportunidade ali. Negou Jesus. Mas os homens, de fato, vão para o inferno, não é bem por causa dessa negação, porque o Evangelho
É possível que existam lugares em que o Evangelho ainda, com certeza, é possível não, com certeza tem lugares onde o Evangelho ainda chegou. E esses homens vão morrer e vão para o inferno por quê? Porque tendo conhecimento de Deus, por causa das coisas que foram criadas, negaram a Deus. Por causa da criação. Sabemos que a ordem primária é pregar o Evangelho, mas Deus já se revelava por meio da criação. Então esses homens são indesculpáveis. Ah, não ouvi falar sobre Jesus. É indesculpável, porque a criação estava me revelando. Deus falando. O homem vai para o inferno, gente, por causa do orgulho dele. Deus criou todas as coisas para revelar. E acima da criação, Ele criou o homem. Acima de todas as coisas. Deus dando ordem, palavras de ordem, o poder criativo de Deus. Haja luz e houve luz, houve firmamento, separação entre parte seca, entre água. E Deus falando, e o poder criativo dele lá. Deus falando, e o verbo de Deus criando. Deus falando, e o verbo de Deus criando. Haja isso e houve. Deus na criação agindo, e o verbo junto com ele. Aí para criar o homem, Deus diz, façamos o homem. Deus não fez sozinho. Tinha alguém com Deus ali também, fazendo o homem. E no ápice da criação, Ele colocou o homem sobre todas as coisas. Governe, domine sobre todas as coisas que foram criadas. E Ele coloca o homem lá, para revelar a imagem de Deus. O que é que o homem fez? Por orgulho. Porque Satanás disse, se você comer disso aí, você vai ser como Deus. Deus sabe disso. Você vai ser igual a Ele. Come isso aqui. Você não vai depender mais de Deus, não. Você será o seu próprio Deus. Essa foi a sugestão de Satanás. O que é que o homem fez? Não quero saber mais de Deus. Virou as costas para Deus. Eu não quero mais revelar você. Eu revelo agora a minha própria imagem. Eu sou o meu próprio Deus. Meu corpo, minhas regras. Já ouviram isso em algum lugar? Na defesa aí do aborto? Meu corpo, minhas regras. Não existe Deus. Eu sou o meu próprio Deus. Orgulho é o que leva o homem para o inferno. É o orgulho. Agora lá em Jó ainda, Jó 9:29, nós vemos que Jó teve um entendimento. Jó representa na humanidade. Ele teve um entendimento acerca da justiça de Deus. Veja, Jó não fez o rema, nem escola de ministros, nem escola de missões. Mas analisando todas as coisas, Jó começou a observar o plano da salvação. Jó 9:29 diz assim: serei condenado. Por que pois trabalho eu em vão? Jó começa a perceber, não é pela minha justiça, não é pela minha força, nem pelo meu trabalho. Por isso que ele diz, serei condenado. 30. Ainda que me lave com a água da neve e purifique minhas mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Por quê? Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Nem há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos, sobre os nossos ombros. Ele diz assim, entendendo como a humanidade, rapaz, não é pela minha justiça. Para que eu trabalho tanto? Para que eu me esforço tanto? Ainda que eu me lave, não importa o que eu faça. Isso é o clamor da humanidade. Não importa o que eu faça, serei condenado. Por quê? Porque Deus é Deus e eu sou homem, limitado, caído. Tinha que existir alguém entre nós que colocasse a mão no ombro de Deus e a mão no meu ombro. Jó entendendo o plano da redenção. Ele disse, não é por minha justiça própria. Aí Deus diz, lá na frente, respondendo a Jó, Jó 38:4 diz assim, Jó, onde é que estavas tu, quando eu lancei os fundamentos da terra? Me respondes, se és que tem entendimento? Onde é que você estava lá na criação? Aí Jó começa a entender, opa, tinha alguém lá no início com Deus. Tinha alguém que diz respeito a essa justiça de Deus, que estava lá no início criando todas as coisas com Ele. E Jó compreende o plano da salvação.
E ele de fato, lá no 19:25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele há de se manifestar na terra. Porque não é pela minha justiça, é pela justiça do Redentor, é pela justiça daquele que estava com Deus, lançando os fundamentos da terra, diante de toda a criação lá no início. Esse Redentor, ele existe, e eu sei que um dia ele há de se manifestar. Oh, meu Deus do céu, Jó não fez o rema não, gente, mas ele compreendeu o plano da salvação. Aí nós vemos, João 1, no princípio, era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, criando todas as coisas com Deus, lá no início. João começa a nos trazer essa revelação, no 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse Verbo que estava com Deus lá no princípio, se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo chamado Jesus, o Filho de Deus. Filipenses 2:6 diz: embora sendo Deus, ele não considerou que ser Deus era algo que ele devia apegar-se, antes a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo, e sendo encontrado em figura humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Esse é o nosso culto. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Deus o exaltou à condição de que todo o joelho se dobre a Ele, de que toda a adoração seja dada a Ele, de que toda a reverência seja apontada para Ele. E eu fico imaginando o Verbo de Deus se esvaziando, porque esse versículo diz que Ele se esvaziou de si mesmo, tirando seus atributos divinos, né, todas as suas insígnias reais. Então, quando a gente vê os 24 anciãos se prostrando diante do trono e tirando suas coroas, é porque alguém já fez isso por eles antes. Porque Jesus não considerou que ser Deus era algo que ele devia pegar-se, a si mesmo ele se esvaziou. Nós adoramos a Deus tirando as nossas coroas, porque antes Ele tirou suas próprias coroas por cada um de nós. Ele se esvaziou de nós, de si mesmo, para nos encontrar na condição em que estávamos. O Deus que criou o homem para revelar a Ele, o homem deu as costas e disse: eu não vou revelar. Aí Deus disse: não tem problema, agora eu me torno a sua imagem, conforme a sua semelhança. Jesus se tornou a nossa imagem e a nossa semelhança, mesmo a gente dando as costas para Deus, porque era para nós revelarmos Ele. Aí Jesus disse: não tem problema não, agora sou eu que vou até vocês, sou eu que revelo vocês, sou eu que me coloco diante de vocês. Imagina, nascendo de uma jovem aqui, teve que se acostumar com todas as coisas. Mesmo ele conhecendo o homem, ele não sabia o que era ser um homem. Teve que se acostumar com fome, com sede, com dor. Ele era Deus. Teve que viver tudo isso, sofrer, sangrar. Cuspiram nele, bateram nele, chicotearam ele, crucificaram ele. Aí Jesus, quando estava nascendo, eu fico imaginando os anjos, né? Vendo Jesus saindo dos céus e indo para aquela jovem lá, dizendo: que obra é essa? Deus se esvaziando de si e indo nascer numa jovem, uma criança lá nascendo. A Isaías 9 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo que foi perdido no Éden estava sobre os seus nomes, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Os anjos, quando viram aquela criança, eles entenderam e disseram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens que Deus quer bem.
O príncipe da paz nasceu. Deus quer bem à humanidade. Ele mandou Jesus para nos salvar. Ele mandou Jesus para nos libertar do inferno, das garras do inimigo. E os anjos adorando a Deus. Paz na terra. Jesus representa Deus reconciliando o mundo consigo mesmo. E para finalizar, eu já queria chamar o louvor. A gente está um pouquinho adiantado no tempo. Hebreus 1. Diz assim, Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, ao introduzir o primogênito no mundo, ele diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Jesus não é só mais um na história da humanidade. Jesus é alguém que veio dos céus, viveu como nós, morreu no nosso lugar e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Uma vida nele. A vida perdida no Éden, Jesus veio resgatar por mim e por você. Colossenses 1,15, falando acerca de Jesus ainda, diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo selado a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Ele não é qualquer um na história, ele não é só mais um homem que influenciou, ele é o Deus que veio morrer por cada um de nós. Ele é aquele que é digno de ser adorado, ele é aquele que é digno de ser reverenciado, porque tanto ele criou todas as coisas, como ele recriou todas as coisas, porque nós somos tanto criação dele, como recriação dele. Ele é digno, nossa adoração é essa, ele é digno. E mesmo Deus, ainda sendo juiz, Romanos 8,1 diz: agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo Deus sendo fogo consumidor, mesmo Ele manifestando o juízo que virá, nenhuma condenação há, porque Jesus se colocou entre o juízo e o poder do fogo, para nos salvar e nos libertar, assim como Ele fez com a sarça e assim como Ele fez com aqueles 3 jovens. Fica de pé. E eu queria que a gente cantasse essa música com entendimento. Senhor nosso Deus, aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus.
louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de Deixa só a igreja louvor. cantando. Tu és santo. Reverencie aquele que é digno. Criador dos céus e da terra. Ele é a provisão de Deus para cada um de nós. Louve a Ele. Louve a Ele. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de ouvir sobre você, de entender como tem que ser os nossos cultos, de entender que toda a adoração deve ser dada a você. Jesus, Filho de Deus, nós te adoramos, nós te reverenciamos, nós te bendizemos por tudo que você é, por tudo que você é para nós. Você é o nosso Senhor, você é o nosso Salvador. Você é a provisão de Deus para cada um de nós. Você é aquele que nos resgatou. Você é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nos entregamos a você porque você é digno. Você é digno. Oh, aleluia. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo e santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Se você está aqui, é a primeira vez que você ouve isso, acerca do plano de salvação, você nunca fez Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se você entendeu que não é por justiça própria, se você entendeu que a humanidade, ele jaz no maligno, e ele se direciona para a destruição, mas que houve alguém que se colocou entre nós e Deus, selando a paz. Jesus Cristo, aquele que veio em carne, aquele que morreu por nós e ressuscitou, como garantia, como primogênito dentre os mortos, de que nós seremos ressuscitados com Ele. Se você entendeu essa mensagem, está aqui, nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador, e você deseja isso, faz um sinal com a tua mão. Temos conselheiros aqui para te ajudar, para orar por você. Alguém? Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você gostaria de reatar a aliança, você gostaria de voltar para os braços do Pai, há alguém aqui essa noite, para que o seu destino seja mudado para sempre? Todos salvos? Aleluia! Se você está aqui, você já é salvo e nunca foi batizado com o Espírito Santo, você gostaria de fazer isso essa noite? Queremos te fazer esse convite, para que você do alto seja revestido de poder e possa ter uma vida no fervor do Senhor, no fogo dele.
Alguém deseja ser batizado no Espírito Santo? Todos cheios. Alguém aqui está com alguma dor, enfermidade? Gostaria de oração por cura? Nós cremos em cura, porque a cruz que nos redimiu do pecado foi a cruz que nos redimiu da doença, da miséria, da pobreza, da morte. Então, se você deseja oração por cura, vem aqui na frente, queremos orar por você. Todos curados, todos cheios, todos salvos. Eita, igreja abençoada, aleluia. Pode sentar, gente. Queria agradecer pela oportunidade. Patrício, já pode vir. Obrigado pela oportunidade que tivemos juntos de aprender mais do Senhor. Então, sejam abençoados na prática dessa palavra. Não saia agora, vamos dar